Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai entrar agora na parte dos corpos estranhos. Então, esta aula vai ter como finalidade mostrar algumas imagens de corpos estranhos esofágicos, trazer algumas observações importantes desde a execução do exame e trazer algumas discussão de casos da rotina em relação à detecção de corpos estranhos esofágicos. Então, antes da gente ir para a parte legal da história, que é avaliar as radiografias, eu trouxe para vocês algumas observações importantes. Então, assim, diferentemente dos gatos, que eles tendem normalmente a ingerir corpos estranhos lineares, os cães, eles vão ser mais predisponentes à ingestão de corpos estranhos. Quando a gente vai fazer uma radiografia para pesquisa de corpo estranho esofágico, a gente sempre vai ter que pegar desde a base da língua até o diafragma. Por quê? Porque o corpo estranho ele vai poder estar em toda essa extensão esofágica. Outra coisa importante é lembrar que a localização mais frequente desses corpos estranhos vão ser o tórax, a base cardíaca e cranial ao diafragma. Por quê? Porque é nessa região onde o esôfago ele vai ter a sua distensão mais limitada, ou seja, onde vai ocorrer os estreitamentos esofágicos. Então, quais são as características radiográficas mais comuns dos corpos estranhos esofágicos? Quando um corpo estranho ele é radiopaco, né? Então, vai ser a visualização desse corpo estranho. A gente vai observar também o gás esofágico, que sempre vai estar localizado cranial ao corpo estranho. Se esse corpo estranho ele estiver promovendo uma obstrução parcial ou total, esofágica, uma dilatação esofágica cranial ao corpo estranho. E quando a gente vai observar que esse corpo estranho ele promoveu uma perfuração esofágica, nem sempre a gente vai conseguir delimitar o ponto da perfuração, mas a gente vai observar os sinais indiretos, que vão ser o quê? Uma efusão pleural por conta do extravasamento, né, desse conteúdo esofágico para a pleura, e o pneumomediastino, que seria o extravasamento do ar. Nem sempre um corpo estranho ele vai ser radiopaco. Esse corpo estranho ele pode ter uma opacidade de tecido mole e isso pode nos levar a confundir com um corpo com uma massa, uma neoplasia esofágica. Também pode nos levar a confundir com a presença de um abscesso esofágico, uma formação mediastinal e até mesmo uma hérnia paraesofágica. Nesses casos, o aconselhado é a gente fazer um esofagograma contrastado estático. Para quê? Para a gente delimitar a localização dessa estrutura e conseguir delimitar os bordos dessa estrutura, auxiliando no diagnóstico dela. No entanto, a gente não pode esquecer que, se houver sinais indiretos de perfuração esofágica, como eu mencionei anteriormente, efusão pleural, pneumomediastino ou até mesmo ar ao redor do esôfago, não é indicado a utilização do bário nesse esofagograma contrastado. Então, a partir daqui, a gente vai avaliar algumas radiografias, todas apresentando corpos estranhos esofágicos, tá? Nessa daqui, eu trouxe para vocês uma projeção lateral de um cão, onde ele ingeriu um osso, né? A seta, ela vai estar apontando para esse osso, certo? Ele vai estar alojado aqui na faringe. A maioria dos corpos estranhos não obstrutivos, né, como, por exemplo, anzóis, objetos afiados, eles vão tender a se alojar nessa região. Como é o caso desse alfinete, que também se alojou, né, na região da faringe, só que dessa vez no esfíncter cricofaríngeo. Como eu mencionei anteriormente, nem sempre a gente vai observar a presença de um corpo estranho radiopaco, como, por exemplo, ossos ou metal, né?
quando a gente pega um caso de um corpo estranho com essas opacidades, é muito fácil da gente identificar na radiografia. Porém, esses corpos estranhos, eles podem também ter a opacidade de tecidos moles. E é aí que mora o problema, porque a gente vai ter como diagnósticos diferenciais um corpo estranho de origem cartilaginosa ou até mesmo um pedaço de carne, um pedaço de músculo, mas a gente também vai ter que diferenciar, por exemplo, de uma neoplasia esofágica, de um abscesso esofágico, de uma formação mediastinal, uma hérnia paraesofágica ou uma formação pulmonar. Nesse caso, eu trouxe para vocês uma radiografia lateral de um cão, né, isso que tinha aproximadamente 4 anos de idade, que a gente observa um aumento de opacificação em topografia de esôfago, né, sobrepondo o lobo caudo dorsal, né, na projeção lateral. Se a gente olha, né, com cuidado, a gente observa que tem uma dilatação esofágica, né? O que nos leva a crer que ele está localizado no esôfago. Mas aí resta a dúvida. Será que é um corpo estranho esofágico? Será que é uma formação esofágica? Será que é uma hérnia paraesofágica? Quando a gente vai ver a projeção ventrodorsal, a gente já descarta de cara que é uma formação pulmonar. Por quê? Por conta da localização dela, né? Que ele vai estar localizado justo na linha média. Então, a gente vai chegar à conclusão que realmente trata-se de algo que seja no esôfago. No caso, esse cão ele foi para endoscopia e realmente, né, concluiu-se que nesse caso era um corpo estranho cartilaginoso que foi retirado. Então, eu falei para vocês anteriormente que o esofagograma estático contrastado, ele vai ajudar e muito nas diferenciações dessas condições, né? Se é um corpo estranho, se é uma formação esofágica. Por quê? Porque ele vai ajudar primeiro, a apontar a exata localização da estrutura e, segundo, a delimitar os bordos dessa estrutura. No entanto, só relembrando, existem algumas contraindicações para o uso do sulfato de bário. E como eu mencionei, né, anteriormente, essas contraindicações, elas são os indícios que possa existir uma perfuração esofágica. E quais são esses indícios, né? Um pneumotórax, um pneumomediastino e uma efusão pleural. Nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, esse paciente, ele tem uma efusão pleural, né? A gente consegue até observar que os lobos pulmonares, eles estão retraídos, que existe conteúdo, né, com opacidade de líquido promovendo essa retração, e que também existe conteúdo com opacidade de gás, né, ou seja, conteúdo radiolucente, aqui nessa região mais cranial, o que nos leva a acreditar que também existe um pneumotórax concomitante, ok? Então, assim, nessa ocasião, não seria adequado a gente utilizar o sulfato de bário. Por quê? Porque existem indícios que possa existir uma perfuração esofágica. A seta preta aponta, né, para o corpo estranho esofágico e aqui, neste caso, nós poderíamos fazer uso do esofagograma estático contrastado, né, porém não com sulfato de bário, com um meio de contraste solúvel em água. Bem, gente, então sobre corpo estranho esofágico era isso, eu vejo vocês na próxima aula.